E aí galera, tudo bem? Eu sou Eduardo Duran, VP de Revendas da FRAC, e hoje eu estou aqui no primeiro podcast de 2025 com essa tropa de elite aqui para a gente discutir um tema muito bacana para você, revendedor de todo o Brasil, que é como atender melhor o seu cliente por meio do suporte para sistemas. Mas antes disso, vamos apresentar esse time aqui, essa tropa de elite aqui, começando aqui com o nosso colega aqui, Gabriel, ele é o Head de Suporte da TOTS. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Edu, prazer estar aqui. Obrigado. Legal, bacana. Temos aqui também o Acácio, Head de Suporte da Web Automação, também aqui com a gente. Seja bem-vindo. Prazer. Legal, bacana. E também estamos aqui com o Head de Suporte da CSN, o Rafael. Seja bem-vindo, Rafael. Valeu, Edu. Obrigado aí pelo convite. Legal. Que seja um podcast bem bacana aí pra gente. Vai ser. E inicialmente eu quero mostrar para vocês os números, só para a gente poder ter uma ideia, né? O Gabriel Hernandes da TOTS, ele hoje é o Head de Suporte, ele atende em torno de 1.000 clientes diretamente e 5.000 clientes indiretamente. Quando eu falo indiretamente é que atende os sistemas que estão com os clientes das revendas, entendeu? Né? O Acácio Pagotto, da Web Automação, ele atende 1.800 clientes diretamente e 8.000 clientes indiretamente. E, para finalizar aqui, o Rafael Guimarães, da CSN, atende em torno de 1.100 clientes diretamente e 7.000 clientes indiretamente. Ou seja, olha só a quantidade de clientes que essa galera atende. Ou seja, não é brincadeira não, galera. A gente vai fazer um podcast hoje sensacional. E já vamos começar falando com um dos principais temas aqui, que é sobre implantação e suporte. Ou seja, é aquele cliente que ele sai da implantação depois de ter um processo, né, de implantação de sistema, treinamento, tudo isso, e ele vai para o suporte, né? Ou seja, como é que o suporte dá boas-vindas para um cliente que está chegando depois de um processo de treinamento, de conhecimento do sistema, do produto, e chega no suporte para o pessoal do suporte já começar a dar aquele boas-vindas, né? Ou seja, estamos aqui para poder te ajudar. E nós vamos bater aquele papo entrosado aqui, né? Então vou abrir aqui o tema para o pessoal aqui, para quem quiser falar, já vou passar a bola aqui para o Gabriel para falar um pouquinho qual a experiência dele nesse tema lá na TOTS, né? Como é que ele faz esse trabalho na TOTS, e a gente vai batendo esse papo no primeiro tema, que é implantação / suporte. Bora lá, Gabriel, e aí, diga lá. Passa aí uma coisa boa aí pra gente, aí pra galera de revenda em todo o Brasil se sentir aí mais à vontade e talvez, claro, que possam estar aderindo, né, essa nossa experiência, aquilo que a gente quer passar para o pessoal, né, aderindo nas suas revendas, né, muitas revendas aí em todo o Brasil, revendas de um único funcionário até 50 funcionários, são revendas de vários tamanhos que atendem vários sistemas em todo o Brasil, mas eu acho que aquilo que a gente vai passar aqui é exatamente aquilo que talvez venha de encontro à necessidade dessas revendas, entendeu? Então, bora lá. O que você pode agregar aí pra gente e as revendas de todo o Brasil? Seja bem-vindo novamente. Obrigado, Edu. Acho que é um ponto importante, sim, para a gente conversar aqui hoje. O processo de implantação do cliente, ele é fundamental para que a gente tenha uma garantia de que o sistema está funcional, está entregue dentro daquilo que o cliente precisa, né? Isso é fundamental para uma operação como a nossa. Mas essa transição do cliente da implantação para o suporte é um ponto importante. Eu estaria aqui duas situações principais, né? Uma delas é a validação da implantação, né? A gente entender que tem um checklist feito, que a gente tem todas essas etapas concluídas e com sucesso, né? Uma validação do cliente, uma pesquisa em cima do cliente para conseguir entender que de fato a implantação ela foi finalizada e com qualidade, para que a gente não tenha um retrabalho posteriormente ali dentro do suporte, né? E um outro ponto importante é o alinhamento com o cliente no sentido de como que funciona o suporte, né? Um alinhamento de expectativa. Na TOTS a gente tem esse processo de onboarding, a gente chama um documento lá que a gente compartilha com o cliente de mochilão, né? Onde tem toda a orientação de como faz para ele acessar o suporte, quais são os canais que a gente está disponível, né? Por telefone, por chat, o horário de atendimento, SLA, né? O que ele pode esperar do suporte, em que situações o suporte pode ajudá-lo da melhor maneira possível, né? Então esse alinhamento de expectativa ele acaba sendo bem importante para que a gente consiga entregar essa qualidade para o cliente ali na ponta e ele tenha uma experiência satisfatória com o suporte também, né? Então assim, implantação com qualidade, validada e dentro daquilo que a gente precisa, e essa transição dele com o suporte também é importante para que a gente consiga
né, entender bem e recebê-lo da melhor maneira possível, né? É legal destacar essa questão da implantação. Toda implantação, a gente sempre procura fazer ela da melhor forma, porque aquela implantação bem feita é um trabalho para o suporte de qualidade também. Se você faz uma implantação mal feita, você sobrecarrega o suporte, porque o suporte começa a fazer o quê? Fazer talvez um pouco do papel de uma implantação, e isso não é legal, ou seja, é aquela sensação do cliente da implantação que não atingiu o que deveria atingir, e o suporte daquilo que espera está querendo mais daquilo que o suporte pode oferecer, entendeu? Então, tanto para o cliente, que ele tem uma experiência já negativa no processo de implantação, né? Perfeito, e para o suporte, né? Que ele se coloca numa situação complicada de reverter em alguns momentos. Né? Perfeito. E a implantação, para mim, eu sempre falo para a nossa equipe lá, né? A implantação, quando o cliente escolhe, ele escolheu a gente como um sonho, como um desejo, né? Ele encontrou no mercado várias opções, e aí ele teve certeza que ele escolheu aquela melhor empresa. Então, o que ele espera? Ele espera a melhor implantação do mundo. Ele espera que seja que praticamente a empresa pegue ele na mão e faça tudo da melhor forma possível para poder ter o quê? Ele fala, pô, escolhi a melhor empresa. Agora, quando a implantação é mal feita, o negócio é complicado. Quando a implantação erra, quem sofre é o suporte e o cliente, né? É verdade. O jogo é a implantação realmente bem feita e é importante você dar o treinamento, né, e fazer a implantação com a pessoa certa dentro da empresa, porque às vezes uma pessoa recebe o treinamento e não é ela que vai conduzir a operação do sistema dentro da operação do cliente. Então fica assim, o negócio meia perna, né? Você implanta o sistema e orienta uma pessoa e na realidade é a outra que vai atuar com o sistema, que é aquela pessoa que vai tentar transmitir a operacionalidade do sistema ali dentro. E aí ela acaba realmente gerando um atrito e é onde a gente vê a maior ocorrência, né, devido a esses fatos. A pessoa que geralmente entra em contato com o suporte não é a pessoa que realmente recebeu o treinamento e passou por aquela capacitação para a TAPTA, entendeu? Isso acontece muito, viu, Cássio? Muito. Às vezes no início de um processo de implantação numa casa nova, que ela está abrindo a casa, o cliente contrata lá os funcionários, você treina lá o caixa, toda a brigada, aí o funcionário do caixa sai fora por algum motivo e aí põe outro funcionário que não entende e aí você tem que fazer o quê? Uma nova implantação. Exato. Um novo treinamento para poder realmente dar andamento na implantação. E aí, fala pra gente, Rafa, como é que é a tua experiência lá nesse processo aí de implantação e suporte lá na CSN? É isso, na implantação tem uma expectativa muito grande da entrega do que foi combinado no momento da venda, né? Nesse momento de negociação de sistema, o lojista, né, ele tem uma dor, ele tem uma necessidade e ali é negociado como resolver este problema. A implantação ela é fundamental, está linkada a essas necessidades também, né? Então, hoje a gente trabalha com gerentes de conta, que ele faz essa apresentação para o lojista e ele mesmo realiza os treinamentos. Então, tudo que foi combinado, tudo que foi tratado durante essa negociação é realizado na implantação, né? Como a gente falou aqui, a implantação ela tem que ser bem assertiva para que não gere, né, uma dependência depois no suporte. Exatamente. De realizar treinamentos. Exatamente. E pô, o suporte é ponto-socorro, né? O suporte é um PS, né? É uma necessidade ali do cliente que está parado, né? Uma atividade ali que ele precisa realizar de imediato. Então, essa implantação, quando ela também é bem realizada, né, é possível preparar o suporte para esses eventos, né? Para que o suporte entenda a característica deste cliente também, né, entenda qual que é o cenário deste cliente, para que o suporte possa ser assertivo também. Legal, ou seja, o suporte para fazer ser bem feito tem que ser feito uma excelente implantação, né? E uma dica para você, revendedor, nós lá na Automação 2000, toda implantação a gente cria um grupo no WhatsApp, hoje, isso já há alguns meses a gente tem feito isso, a gente coloca o cliente no grupo do WhatsApp junto com a nossa equipe técnica de implantação e às vezes até mesmo comercial junto. Por quê? Porque todo mundo está falando a mesma língua dentro do grupo de WhatsApp nesse momento de implantação. E é um momento delicado, onde a informação ela não pode ser errada, a informação ela não pode ser cruzada. Então a gente precisa ter o quê? Tem que ter a informação correta. E nada melhor do que estar todo mundo dentro do mesmo barco vendo a mesma informação. Então hoje, quando a gente faz uma implantação e
E ao término dessa implantação, inclusive, a gente obviamente encerra o grupo, né, avisando o cliente que encerra o grupo e já joga dentro do grupo de implantação uma pesquisa de satisfação para o cliente, para ele poder passar aquilo que ele sentiu nessa implantação, dar um feedback para a gente e talvez destacar até os pontos negativos que façam com que a gente consiga melhorar ainda mais a nossa implantação. Ou seja, você, revendedor, faça um grupo de WhatsApp com a tua equipe, com o cliente, e não tenha dúvida que isso vai ser uma forma mais tranquila e mais objetiva, que é fazer uma implantação de sucesso dentro da sua empresa, entendeu? E aí, galera, mais alguma coisa a destacar aí? Puxando um gancho do que o Rafael trouxe, fala aí, Gabriel. Tem um ponto interessante aí, né, para a gente até explorar um pouco mais, porque assim, a questão da comunicação do time de implantação com o suporte, ela é importante, né? Às vezes o cliente ele tem uma particularidade, tem algum cenário que é um pouco diferente do padrão, e a gente não receber essa informação com qualidade ou de uma forma mais explícita, né? O suporte, no momento que for fazer o atendimento, vai ter dificuldade, vai precisar dessa informação. Então, assim, né, essa transição de quem foi implantado naquela semana, qual cliente que está com o Go Live já planejado, em que momento que vai acontecer esse Go Live, para a gente já esquematizar algum plano de plantão, por exemplo, né, ou já saber o que o cliente usa, qual é a particularidade que ele tem, se durante a implantação teve alguma dificuldade com algum equipamento, por exemplo, já sinalizar que aquele equipamento teve alguma questão. Então, assim, essa comunicação ela é fundamental para que o suporte não seja pego de surpresa, né? Esse é o ponto de dificuldade. Às vezes o suporte ele acaba sendo pego de surpresa e aí recorre a todos os tipos de testes que acaba, né, onerando bastante o tempo do cliente também, né? Legal. E o bacana, né, que o Gabriel tinha colocado também uma questão de validação, né? Um modelo que a gente utiliza bastante é esse gerente de conta que realizou essa implantação, ele acompanha este cliente pós-implantação também, até para esse período de adaptação mesmo, né, com o suporte. Né? E quanto tempo ele fica, mais ou menos, nesse acompanhamento? Eternamente. 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 Entendi. Porque, né, a gente entende que naquele primeiro momento da implantação foi atendido aquelas primeiras necessidades. Entendi. Né? É natural que aquilo, dentro da zona de conforto do lojista, ele possa evoluir para outros recursos, outras gestões. Então, esse gerente de conta, ele tem como missão acompanhar este cliente até para que consiga evoluir nesses pontos de automação, nesses recursos ainda. É uma implantação eterna, vamos dizer assim, né? Sim, sim. A gente coloca o cliente para funcionar e depois desse acompanhamento para suprir essa necessidade, se tem eventualmente um conflito ali com o suporte, se o gerente de contas está acompanhando também, né? Então é o que ajuda a garantir essa pós-implantação. Legal. E aí, Cássio, algo a destacar aí? Somente isso. Isso aí? Legal. E eu vou ratificar aqui, inclusive, com relação ao grupo de WhatsApp, a gente coloca também um integrante do suporte dentro do grupo do WhatsApp. Por quê? Porque quando a gente, ao término do grupo, a gente não encerra o grupo e apaga ele. O grupo ele fica guardado eternamente. Como histórico, né? Como histórico, exatamente. O suporte fica com o histórico da implantação. Então, quando você vai atender esse cliente pós-implantação e você quer ver efetivamente aquilo que aconteceu no momento de implantação, alguma característica técnica, operacional, o que quer que seja, a gente vai lá, dá uma consultada nesse grupo, né? A gente exclui o cliente do grupo, tá? O resto das pessoas ficam. A gente vai lá e dá aquela analisada, vê o histórico que aconteceu, para com esse histórico talvez você conseguir atingir o suporte de forma mais rápida nesse cliente, né? A gente sabe, né, pessoal? Prioridade quem é? É o cliente. Então vamos encantar o cliente, né? A implantação encanta o cliente, o suporte encanta o cliente e o cliente praticamente vira o quê? Vira um vendedor da sua revenda. Vai vender você eternamente para todos os 4 cantos aí do... E na implantação, o pior é assim, o primordial, né? Você entender exatamente qual é a necessidade e a expectativa do cliente, né? Porque às vezes você começa a fazer uma implantação do sistema e não termina como o cliente deseja. Então é bom você realmente ter uma pessoa que entre em contato com o cliente, faça realmente o escopo de como é que ele, qual é o objetivo da utilização do sistema dele, quais seriam as características que ele vai usar aquele sistema, para que realmente a expectativa dele no final da implantação esteja adequada. Perfeitamente. Perfeitamente. Legal, já vou partir agora para o segundo tema aqui. A gente entrou num debate aqui, falando, né, como é a melhor forma de atender
o suporte do cliente na parte operacional, ou seja, o que é melhor, é o humanizado ou o chatbot? A gente, batemos já antes, uma prévia, tivemos aqui falando sobre isso, e houve aqui uma discussão boa aqui, Eu já vou abrir aqui para o Acácio aqui para ele começar a passar para a gente. O que você pode me dizer, Acácio, do suporte humanizado comparado com o chatbot? O que o cliente espera? O que ele precisa? Como que ele enxerga isso de forma objetiva para o negócio dele, esse atendimento? Pergunta difícil, hein? Mas assim, existem hoje com a tecnologia, a gente visa a ter um atendimento digital, via chat, WhatsApp, mensagens, e-mails. E a característica de cliente no qual nós trabalhamos hoje é diversa, entendeu? Então, assim, você pode pegar pessoas, por exemplo, um casal de aposentados, por exemplo, que abriu uma cafeteria e ele vai colocar o sistema, e para ele o sistema já é um bicho de sete cabeças, que ele não é muito aderente ou próximo à tecnologia. E quando ele tem um suporte que também é digital, às vezes ele tem uma dificuldade de expressar a dificuldade dele, o problema que ele está passando, ou até mesmo esclarecer uma dúvida. Então, se ele tiver um suporte no qual ele entra em contato e tem uma pessoa do outro lado da linha falando a língua dele, tendo aquela empatia com referência ao problema no qual ele está passando ou a dúvida na qual ele quer tirar, esclarecer, a gente consegue ter uma eficiência um pouco melhor no chamado ou naquela ocorrência, no quesito de tempo de resposta ou até de resolução do problema. Porque a gente conduz, dessa forma, atendimento pessoal, a gente conduz o cliente, ou o suporte tenta conduzir o cliente de forma um pouco mais assertiva e um pouco mais plena no caso da resolução dele, entendeu? Então a gente tenta realmente fazer isso. E o chatbot é justamente para que a gente tenha o atendimento um pouco mais dinâmico, o atendimento em massa, tá? Para que a gente consiga conduzir ali com um link de uma orientação de manual, às vezes o cliente aciona o suporte e é uma dúvida bem simples, no qual a gente já tem um manual, um link pronto do passo a passo que ele tem que fazer para justamente destravar aquele erro, ou bug, ou dúvida que ele tem no sistema. Entendeu? Isso ajuda, Ajuda bastante, porque você consegue atender em massa, Você consegue ter uma demanda em lote ali que dissolve o problema, Principalmente quando às vezes você tem algum problema um pouco mais crônico no sistema, que precisa de uma versão para resolver, então você acaba meio que pacificando dessa forma. E aí os clientes que realmente têm uma necessidade de você poder atender, que tem um pouco mais de facilidade para atender, tem um pouco mais de conhecimento com o próprio sistema, e um pouco mais de conhecimento e afinidade com a tecnologia, ele acaba realmente tendo um atendimento mais digital, via chatbot, você manda mensagem, ele responde, manda um checklist para ele acaba fazendo. Então, e a gente vê que o atendimento humanizado, às vezes, ele é mais desejado pelo cliente final do que pelo digital. Para a empresa, hoje, o digital ele é mais barato, porque você consegue concentrar ali uma demanda e controlar, e ter um controle melhor sobre isso, de quantas pessoas ligaram, quantas pessoas você atendeu, quais foram as resolutivas, e aí a gente consegue também ter um controle da qualidade de atendimento que a gente está tendo versus saneamento das ocorrências, Então a gente consegue ter esse filtro. Então eu acho que o atendimento humanizado hoje ele ainda vai perdurar. As empresas tendem a digitalizar isso cada vez mais, mas não pode ser aberto a mão do atendimento humanizado, a meu ver. Hoje, pelo nível de clientes assim, e pela diversidade de clientes que a gente atende, pelo parque de clientes que a gente atende no mercado. Legal, bacana, show. E aí, fala aí, Gabriel, como é que é lá na TOTOS? É um tema interessante, Porque é justamente o que o Acácio falou, assim, tem um ponto do que o cliente, num primeiro momento, ele se sente mais seguro e se sente mais confortável de ter o atendimento telefônico, de estar falando com alguém. Isso, com certeza, passa uma segurança para o cliente, ele se sente mais à vontade. E é o contraponto da questão das empresas, de buscar formas de ganhar mais escala e não perdendo qualidade, Então, assim,
Hoje a gente tem, para o cliente final, né, a gente tem atendimento telefônico ainda, é um canal que a gente utiliza bastante dele ainda, mas hoje ele representa 15% da minha demanda. Hoje, 85% da minha demanda eu já faço em meios digitais, que aí pode ser um chat humanizado, a gente não usa o chatbot para o cliente final, tá? É um chat que ele fala com o atendente, fala com o analista. Entendi. E aí quando tem uma necessidade, a gente acaba lidando com uma situação mais complicada, adversa, não é proibido ligar, né? Tipo, a gente orienta o pessoal a fazer o contato, e dar uma aproximada com o cliente para passar essa segurança em situações que de repente não está tendo uma resolutiva tão assertiva, né? Mas isso hoje na nossa realidade ele já representa um percentual bem alto de atendimento, né? E também o portal, que é um atendimento já mais offline, o cliente faz a abertura e a gente faz um atendimento num segundo momento, né? Mas a concentração maior hoje ela já está no chat. Que é o chat humanizado. Chat humanizado, com algum atendente. Tem iniciativas hoje para um chatbot? Tem, mas são questões que a gente precisa estar muito bem estruturado e entender o que eu quero resolver com o chatbot. Hoje, talvez, será que a gente consegue resolver todos os nossos problemas com o cliente final utilizando um chatbot? Então, são coisas que a gente tem que entender e trabalhar com calma. Talvez um processo mais administrativo vai atender bem, né? Questões que já são conhecidas, né? Que nem o Acácio deu de exemplo, também entendo que vai atender bem, né? Mas, assim, são coisas que a gente precisa ter um cuidado, estruturar bem, que ele não vai resolver 100% dos problemas das questões, né? Embora a gente, né, uma das iniciativas que a gente tem lá já é utilizando essas novas ferramentas de IA, né, um chat GPT. Então a gente percebe que ele já tem uma inteligência melhor do que a gente via em algumas IAs alguns anos atrás. Eu cheguei a rodar pilotos com IA lá que era totalmente processo de árvore de decisão. Então não tinha uma inteligência na prática acontecendo. Eu tinha que estruturar todo o caminho do que o cliente ia navegar, né? Hoje, com essas ferramentas novas de IA, com a evolução que a gente teve na IA nesses últimos anos, a gente já consegue usar algumas ferramentas que trazem um ganho operacional para a gente. Mas hoje isso a gente ainda está testando internamente. A gente ainda não abriu para cliente final. O meu time usa ela como uma ferramenta de apoio técnico e ela auxilia bastante. Principalmente quando é um analista novo, não conhece muita coisa do sistema ainda e tal. Nessas situações aí ela acaba ajudando de uma forma bem efetiva. Que legal, bacana. E aí, Rafa, conta pra gente lá a experiência na CSN. Hoje o nosso modelo de atendimento, ele é totalmente via telefone, né? Nós temos o WhatsApp ali com os gerentes de conta, né? O nosso administrativo, com quem o cliente tem contato conosco, ele tem caminhos por WhatsApp também. O suporte via e-mail, o Skype, apesar que o Skype já está sendo descontinuado, e via telefone. O cliente entra em contato conosco, um atendente identifica a necessidade, identifica a prioridade desse atendimento e encaminha para um especialista, né? Então você faz uma triagem antes, é isso? É isso. Entendi. Você não usa então o WhatsApp para fazer suporte. Hoje teu suporte é 100% telefônico humanizado, é isso? Telefone, e-mail, Skype. Entendi. O Gabriel passou a questão da inteligência artificial, sim, né? Sim. Acho que é algo que está em evidência, né? É algo que a gente vem trabalhando também, né? A gente está treinando para alguns temas, como o Gabriel bem pontuou, talvez atender tudo. Ainda tem aquele cliente que prefere falar por telefone, até para que ele possa expressar melhor, né, a urgência do atendimento. Mas é algo que no futuro, eu acho que a médio e longo prazo aí, vai ser muito importante sim ter um chatbot ali disponível para que o lojista possa escolher, né? Sim. O melhor cenário é se ele está com um problema, precisa falar com alguém, precisa expressar essa necessidade de uma solução rápida, ele ter o telefone. Né? Se ele está ali no momento, ele já tem habilidade, já tem, né, com a tecnologia, ele quer tentar ali por conta, bacana também. Então, até mesmo porque, Rafa, quando o cliente te liga, ele tem um problema, né? Então, você imagina o nível de tensão desse cliente que está com o caixa parado, que está com algum problema no sistema, e ele tem que resolver aquilo rápido, logo, né?
E aí o que ele faz? Primeira coisa, é pegar o telefone e ligar. E o que ele espera? Ele espera realmente alguém do outro lado já para entender o problema dele de forma rápida e resolver o problema de forma rápida. Quando você entra num chatbot e começa ali, primeira coisa, digite o seu CNPJ. Nossa. Segunda coisa, digite 1 para isso, 2 para aquilo, 3 e 4 e 5. E aí você vai filtrando. Existem alguns chatbots que depois te levam a um atendimento humanizado através do próprio WhatsApp, né? Eu vou citar o caso nosso lá na Automação 2000, a gente trabalha com as duas formas. A gente trabalha tanto para humanizado, ou seja, atendendo o telefone do cliente, e também a gente atende pelo WhatsApp, mas não o WhatsApp com o chatbot, o WhatsApp humanizado, né? Certo. Então, eu dou essas duas opções para o cliente ligar. Então, como você disse, os percentuais da TOTOS, os nossos são inversos, tá? Você falou que 80%, né? 85% hoje é digital. 85% é digital, 15% é telefônico. O meu é o contrário, o meu é 70% telefônico e 30% no WhatsApp. Sim. E o WhatsApp é o WhatsApp humanizado. E o que eu acho legal nisso? Eu poder ofertar isso de duas formas para o cliente. Tem cliente que não quer ligar, né? que não quer falar com ninguém. Ele vai ali no WhatsApp, no meu caso, ele já entra diretamente falando com o atendente, né? Falar lá, aguarda um momentinho, você já vai ser atendido, tal, não sei o quê, e aí o atendente já começa a falar, já começa a interagir. Então, com certeza, o que o Cássio falou no começo, o cliente, ele busca inicialmente o humanizado, mesmo que o humanizado seja por telefone, ou mesmo que o humanizado seja pelo WhatsApp. Eu acho que um complementa o outro, e você atendendo o cliente dessas duas formas, eu acho que você consegue atender e satisfazer o cliente da melhor forma possível e mais abrangente, né, com esses dois modelos, entendeu? Um ponto aí ainda é quando você realmente tem um problema um pouco mais crítico no cliente, né? E o cliente vê que às vezes você cai com um técnico ou um atendente que não está conseguindo captar e entender o problema ou a gravidade da situação, e o cliente às vezes ele se sente confortável, né, em escalar para um supervisor ou até mesmo para uma pessoa um pouco mais sênior, né? Entender e realmente atuar naquela ocorrência, que aí o atendente principal sai do circuito e acaba passando para um cara que está um pouco acima dele, especialista, né? Exatamente, passa para um especialista. Essa é a condução que hoje a gente trata lá dentro. Porque você tem estagiários, você tem atendentes júnior, sênior, então sim. você vai, né, você tem uma cadeia ali, e é importante que o atendente tenha a capacidade de entender que aquela criticidade ou aquela ocorrência está um pouco acima da necessidade ou da capacidade dele de atender. Então ele realmente tem que ter o discernimento, né, de falar, olha, vou te passar para um especialista, essa é uma situação um pouco mais crítica, porque se ele tentar desenrolar, ele pode complicar a ocorrência no cliente ao invés de resolver, entendeu? Aí o cliente se sente mais inseguro, Exatamente, porque ele está percebendo que o atendente que não está dando feedback correto. Não está dando feedback correto, exatamente. Então aí ele realmente tem essa questão lá dentro, que se realmente falar, você vê que chegou no limite, transborda para um especialista e ali a gente atua, às vezes eu também entro na operação para tentar dar uma contornada em um outro caso. Legal. Um pouco mais pontual, mas é interessante isso, o cliente vê que realmente existe, né? Amor, eu quero falar com uma outra pessoa, tá? Então a gente realmente abre e tem essa possibilidade. Eu vejo alguns atendimentos ou outras empresas de suporte que realmente não, falar, é eu que vou resolver e é comigo e não existe nada mais acima de mim aqui. Então você fica meio que ali com o pé atrás, né? Fala, pô, será que esse cara vai resolver mesmo ou não vai, né? Então a gente realmente usa esse conceito lá dentro para que realmente a gente chegue no especialista para resolver o problema do cliente, tá? Legal. Eu queria até destacar também, quer destacar alguma coisa, Gabriel? Não? Eu queria destacar uma coisa legal que a gente tem feito há pouco tempo também lá na Automação 2000, que a gente criou muitos treinamentos, né? Treinamentos online e manuais também, e quando o cliente está ali sendo atendido pelo nosso suporte por um especialista, como o Cássio disse, às vezes aquele problema, você já tem aquele problema descrito no manual ou mesmo num vídeo, e naquele momento você dando atendimento
atendimento para o cliente, resolvendo o problema do cliente, você já pode disponibilizar, se for o caso, o atendimento pelo WhatsApp, um link já que direciona ele, a caso ele venha a ter um problema novamente igual àquele, ele já tem aonde recorrer. Está no histórico. Já tem ali, né? Você fala assim, olha, eu tenho um vídeo, já resolvemos? Eu tenho um vídeo, tá? Vou te mandar esse vídeo aqui pelo WhatsApp, certo, e você consegue ver da próxima vez se você tiver esse tipo de problema. Eu falo para você que eu diminuí lá na Automação 2000 30% de ligações com relação à entrada de nota fiscal de mercadoria. O cliente tinha dúvida da entrada da nota, né? E aí a gente começou a mandar, divulgar esses links, né? Desses vídeos, e já diminuiu bastante aquele cliente que tinha dúvida de entrar a nota e ele ligava lá para a gente, e hoje diminuiu isso. Por quê? A gente está estimulando muito isso, né? Ou seja, quando ele traz o problema, se eu tenho o material, eu já disponibilizo o material para ele. E outra coisa, a gente tem uma comunidade também, olha aí, revendedor, segue a dica. A gente tem uma comunidade onde a gente coloca todos os clientes dentro dessa comunidade para aquele tipo de sistema, e ali dentro da comunidade a gente fica o quê? Inserindo temas de treinamento, vídeos, manuais. Isso faz com que o cliente, né, se sinta mais acolhido, primeiro por estar dentro de uma comunidade, e segundo, o material, ele guarda aquele material porque ele sabe que em algum momento ele vai precisar. E a hora que ele precisar, em vez de ligar para o teu suporte, ele vai usar o material e não vai ligar para o teu suporte e não vai entrar na tua estatística, entendeu? Exatamente. É isso aí. É isso aí. Usar, né, o que você falou do WhatsApp, por exemplo. A gente estava falando da dificuldade de passar, do cliente se sentir seguro em canais mais digitais comparado com o telefone que ele está falando com alguém e se sente seguro. Mas a partir do momento que você disponibiliza para ele um link no WhatsApp, você traz para ele que aquele canal funciona, quais são os benefícios que ele tem de usar aquele canal, que vai ficar o histórico lá, ele consegue consultar depois de uma forma fácil e rápida o que aconteceu naquele momento. Então é isso, a gente entender o que cada canal pode proporcionar para a gente de benefícios. Perfeito. E explorar ele ao máximo. Com certeza. Esse é o ponto. O WhatsApp, o cara pode mandar um vídeo, um áudio, exato, né? Então assim, fotos. Exato. Então explorar a ferramenta no seu potencial máximo. O cliente ele vai ter mais confiança, vai se sentir mais seguro, e você consegue trazer ele para um canal mais digital também, né? Com certeza. Fala, Rafa. O ponto, achei interessante que você colocou desse material para o lojista, para o cliente, né? É que dá essa autonomia pro lojista, né? Com certeza. Porque quem que quer ficar ligando, ficar ali no telefone, né? Ele ter um material que dá essa autonomia para ele resolver um problema que ele está tendo, né? A primeira coisa, ele vai consultar o material antes mesmo de ligar para o suporte, né? Se ele viu que ali ele já conseguiu resolver o problema, para que ele vai ligar? Ele só vai ligar realmente no última instância que ele não conseguiu resolver. Esse material é principalmente utilizado na troca, né, de pessoas, né? O pessoal é demitido, contrata uma pessoa nova, então você não vai contratar um treinamento qualificado. Novo treinamento. Então, assiste os vídeos aqui, tem uma trilha de capacitação do sistema que a gente também disponibiliza, e por ali, se o usuário for seguindo ali todos os treinamentos, todos os vídeos, todos os manuais, ele não precisa entrar em contato com o suporte em momento nenhum, entendeu? Então assim, vai muito realmente da disponibilidade do conteúdo que você tem para ajudar o cliente justamente nessa troca, né? Nesse giro que tem, principalmente hoje, né, de pessoas no mercado. Que show, meu. Caramba, esse podcast vai ficar top, hein, meu? Revendedor, vocês estão gostando, né? É isso aí, meu. Ó, já vamos emendar o terceiro tema aqui, que é capacitação e treinamento. Já estamos falando disso, né? No caso, estamos falando da capacitação e treinamento para o cliente, que é muito importante, mas a gente vai falar também um pouquinho de capacitação e treinamento para a nossa equipe do suporte, né? Quando você contrata lá um novo atendente, um analista, um técnico para poder já sair atendendo o telefone e resolvendo o problema, qual é o processo que ele passa dentro das empresas de vocês para poder chegar e fazer o primeiro atendimento ali e já conseguir resolver o problema, né? Como é que é lá na TOTS, Gabriel, essa parte de capacitação e treinamento da equipe lá do suporte? Conta pra gente. Edu, uma coisa que a gente aprendeu com o tempo é que não adianta correr. Às vezes a necessidade, ela pede da gente fazer algo emergencial, de colocar o analista já para começar a atender rápido, né? Porque a demanda está pegando, a gente precisa dar vazão, mas essa conta ela chega, né? Então assim, fazer com qualidade é o ponto principal, né? Ter
Hoje a gente faz um processo de capacitação técnica do analista, né? Um conhecimento sobre a regra de negócio, ele entendeu o segmento que ele está entrando, as questões de emergências, como que elas precisam ser tratadas, os processos de atendimento, o produto. Então, assim, tudo isso são etapas que hoje a gente faz dentro de um processo de capacitação do analista, que ela vai durar cerca de um mês e meio. Né? Ele vai entender um pouco de como funciona o front, lá, o PDV, como que funciona uma retaguarda. Né? Então, assim, a gente tentar colocar o analista ao máximo dentro do cenário como um todo, né? Para que ele consiga se ambientar bem sobre aquilo que ele vai atender. Né? Também faz atendimentos assistidos, até que a gente consiga entender que ele já está num momento onde ele consegue já transitar. O que é atendimento assistido? É em conjunto com algum analista mais experiente. Um analista mais experiente, isso, né? Até que a gente consiga sentir que aquele analista já está preparado de fato para ir para a linha de frente, né? Exato. Legal, bacana. E lá na web, conta pra gente. Então, a gente realmente tem mais ou menos a mesma característica, né? O participante entra, ele passa por uma trilha de capacitação, né? A gente primeiro faz o bem-vindo lá com ele, dá um split do sistema, e depois ele passa por uma trilha de capacitação, que é justamente esse material que nós temos digital, que nós disponibilizamos para os clientes. E terminando esse processo, a gente acaba fazendo algumas provas e avaliações com ele, e aí ele senta na baia de trabalho dele e ele é monitorado, juntamente com um analista um pouco mais sênior. E aí ali ele vai acompanhando um dia de atendimento, 2 dias de atendimento, até que ele fique independente e vá começando a atender os casos mais básicos. E aí ele vai evoluindo, né, para os mais críticos, subindo, né, escalando. E com o tempo, realmente ele acaba, né, ficando um pouco mais qualificado e dominando toda a operação ali. É importante também que exista, né, uma reciclagem, é que o sistema hoje ele todo dia ele é implementado, né? O sistema não é estático, ele é dinâmico. Então todo dia existe uma funcionalidade nova que é implementada no sistema. Tudo bem que a gente libera por release. Quando libera uma versão, tem uma cacetada de funcionalidade nova ali que às vezes a pessoa não se atentou ou não verificou essa possibilidade ali dentro do sistema. Então é importante que tenha sempre uma reciclagem das novas releases de versionamentos do sistema, para que realmente o suporte esteja alinhado, né, sempre com a última versão e todas as funcionalidades disponíveis. Isso é essencial, né, meu? Você essencial. cria uma versão nova, rotinas novas, exatamente. E o teu suporte não está preparado para isso, não dá. Exatamente. Então isso é muito importante, né? A empresa ter uma visão disso, que liberou uma versão, a gente tem que transmitir essa informação para o suporte, porque às vezes ocorre, né? O funcionário está de férias, o cara estava afastado, volta e o cara passou batido naquele vão. Então depende muito, né, da perspicácia também do funcionário de estar antenado com as modificações, melhorias e a usabilidade realmente de todos os módulos do sistema, né, para que ele realmente utilize, né, 100% e tenha conhecimento total de todas as funcionalidades do sistema. Isso depende da empresa, mas muito depende também da força de vontade do atendente, porque se realmente ele não tiver engajado em querer aprender ou evoluir, realmente estar antenado com a operação que ele mexe no dia a dia, fica complicado a gente realmente estar pegando na mãozinha dele todo dia. Então realmente tem que ter um engajamento do participante e também da empresa de fazer o seu papel de passar essa informação para ele, tá? Acho que Legal. E aí, Rafa, conta lá pra gente lá na CSM. É bem tudo parecido, né? A gente faz uma integração para transmitir a cultura da empresa, para transmitir a importância do bom atendimento, né? De a gente atender como gostaria de ser atendido, né? O que fazer quando algo dá errado. Então, na integração a gente busca passar para ele toda a cultura ali da empresa, do atendimento, né? Dentro da capacitação técnica dele, ele tem vídeos, manuais, né? Então ele estuda esses materiais, ele pratica isso em laboratório, a gente disponibiliza ferramentas para que isso seja praticado. Depois a gente faz uma avaliação escrita, teórica, para entender o entendimento deste analista, né, para a gente seguir em frente. Ele acompanha os atendimentos e depois ele é acompanhado. E aí ele fica livre para fazer o atendimento com autonomia.
A gente faz isso por temas, né? Então, é bem tópicos mesmo, né? Tem trilhas que são um pouco mais técnicas, né? Que vai ali para uma configuração de impressora, de SAT, personalizações de impressões. E uma outra trilha um pouco mais fiscal, né? Emissões de nota, entradas de compra, uma análise também de relatórios. Então, a gente vai treinando esses analistas por temas e seguindo nessa estrutura, né? De faço em casa primeiro, né? Exaustivamente, repito isso em laboratório, acompanho alguém fazendo para ver como isso acontece no jogo, né? Porque treino é treino, jogo é jogo. Com certeza. E depois eu tenho autonomia para estar fazendo meus atendimentos sozinhos. Legal, que bacana. Eu vou citar lá na nossa experiência lá na Automação 2000, que não foge dentro daquilo que vocês falaram, né? Tudo muito parecido, mas no caso lá, eu já estava até comentando antes aqui, a gente tem lá dentro do Help Desk, do nosso suporte, a gente tem lá uma bancada, onde a gente disponibiliza lá todos os equipamentos e inicialmente quando a gente faz a contratação de novos profissionais para o suporte, a gente contrata estagiários, né? Primeiro que eu gosto de dar oportunidade para os jovens, né? E os estagiários estão ali com muita vontade, querem aprender. E quando a gente contrata os estagiários, o primeiro momento deles é um treinamento nessa bancada, com relação a um manual que ele segue exatamente, né, todas as atividades iniciais de uma implantação, né, que seria o quê? Formatar um computador, instalar um Windows, instalar o sistema, configurar os equipamentos. Ele passa praticamente por todas essas etapas para ele poder entender exatamente aquilo que está lá no campo, aquilo que está lá no cliente, né? E a gente fazendo isso com os estagiários, né? Uma dica aí, inclusive, para o revendedor, né? Contratem estagiários, porque quando você perder um profissional, um atendente, um especialista ou algo assim, é o momento de você promover o estagiário já para uma nova escala, ou seja, você já contrata praticamente um funcionário que já entende e que já sabe, né? Dá oportunidade para alguém de dentro. Com certeza, dá oportunidade para alguém de dentro, perfeitamente a colocação, Acácio. Então, esse treinamento é feito inicialmente dentro do próprio Help Desk, dentro deste ambiente, inclusive junto com todos os colegas ali, ou seja, há uma integração muito legal. E depois desse processo de treinamento, o atendente, o estagiário, ele faz um acompanhamento, eu diria, assistido, como o Gabriel disse, mas ele assiste o atendente oficial. Então ele fica ali atrás, né, por detrás do atendimento, acompanhando como que é feito o atendimento. E fica ali uma semana, no mínimo, acompanhando diariamente, escutando o que o atendente realmente está falando, o que ele está resolvendo, como que ele interage com o cliente, e ali fica ali o estagiário aprendendo. Depois que ele aprende, ele vai o quê? Assumir um posicionamento ali dentro do Help Desk, mas aí é ao contrário, ele vai ser assistido, né? Então, primeiro, o estagiário assiste o atendimento, e depois ele é assistido por um especialista. E a partir daí a gente já tem condições realmente de poder mantê-lo dentro da escala, né, de atendimento do suporte, para efetivamente, numa oportunidade futura, poder estar fazendo a contratação desse profissional, entendeu? Acho que é dentro dessa linha, praticamente reunindo tudo o que vocês falaram, praticamente a gente faz coisas muito próximas, muito semelhantes, mas sempre procurando o quê? Capacitar, porque não tem como você atender o teu cliente sem uma capacitação, sem um atendimento de qualidade, se o profissional não é capacitado à altura, né? E o que o Acácio citou, essas atualizações, essas novas versões são muito importantes também você poder estar passando para a tua equipe, né? Funções novas, algumas coisas novas dentro do sistema, e aí a tua equipe não sabe, o cliente liga, foi atualizado e você não consegue dar um atendimento com qualidade. Então é importante sempre passar essas novas versões para a tua equipe do suporte, entendeu? Alguma coisa a destacar aí, Rafa? Fala aí. Não, esse ponto que você colocou da Acácio é realmente muito importante, a questão da reciclagem, né? Sim. Não só a questão técnica, mas a questão ali do atendimento, né? Do que fazer quando algo dá errado. Bacana, bacana. Vamos seguir aqui, ó. O próximo tema aqui tá bem legal, que é a pesquisa de satisfação. É hora que a gente põe a cara a tapa, né, meu, para poder
o cliente dizer efetivamente se você atendeu ele bem, se ele está satisfeito, se ele não está. A gente tem até medo de perguntar para o cliente do suporte se ele está bem atendido, porque o cara liga nervoso, né? Bravo. Pau, o sistema aqui deu pau. O computador desligou. Tudo o problema é o sistema, ele né? Já entra de trator já, né? A gente tem que reverter essa... Não. Caiu o link de internet, ele liga no suporte, né? Exatamente. Caiu o link de internet, o problema é do sistema. Caiu energia, o problema é do sistema. E liga no suporte, sem falar que também, pessoal, o atendente, né, que está ali, ele também tem que ser preparado para principalmente aceitar o mau humor, né? Às vezes o desrespeito do cliente, não podendo fazer o mesmo, obviamente, entendeu? Isso acontece, pessoal. O cliente liga estressado e quando o problema não está resolvendo, ele começa a falar, começa a destratar o atendente e o atendente também tem que estar preparado para poder fazer isso. E o NPS, que eu quero falar, que é a pesquisa, como nós temos, todos têm aqui, vamos ouvir um pouquinho de cada um, como é que vocês fazem, né, ao término do atendimento, né, como avaliar, né, ali, como você dá a chance do cliente poder falar do seu atendimento, da solução do problema. Como é que é feito isso lá na TOTVS, o Gabriel? Hoje todo atendimento que é finalizado, ele está registrado na nossa ferramenta de Service Desk, né? Hoje a gente usa o Zendesk como uma ferramenta de Zendesk, legal. E é disparado uma pesquisa para o cliente. Se eu estou falando com ele no chat, eu já disponibilizo essa pesquisa na hora, e aí vem uma vantagem dos canais digitais, porque eu consigo aproveitar aquele momento de contato com o cliente e já compartilhar com ele a pesquisa para ele responder. Então, a minha taxa de resposta nesses canais digitais ela é bem superior do que no telefônico, né? Ou no telefone ele recebe essa pesquisa posteriormente por e-mail, né? Então, aí já tem uma quebra na taxa de resposta, né? Mas assim, eu acho que a gente já usou vários métodos diferentes, né? CSAT, hoje a gente usa o NPS como uma métrica de avaliação. E assim, eu acho que o ponto é a gente dar condições para que o cliente responda, né? Estimular o cliente a responder, Sim. Dar condições para que ele responda de uma forma rápida e sem, né, muita dificuldade, né? Porque uma pesquisa longa também isso já gera um atrito maior e o cliente deixa de responder a pesquisa. Então tem que ser uma pesquisa rápida, prática e que eu aproveite aquele momento do contato com ele para compartilhar com ele. Nesse cenário a gente tem uma taxa de resposta muito boa. Mas assim, acho que o mais importante da pesquisa em si é a gente saber o que a gente faz com essas informações, com esses dados, né? Então lá na TOTVS a gente faz a leitura de todas as pesquisas que acontecem, faz o entendimento o que motivou o cliente a dar aquela nota promotora ou aquela nota detratora, né? Entender na prática o que está sendo a dor raiz ali que acabou motivando ele nisso e gerar ações. Também não é só o entender, tem que gerar ações. Então, se a gente percebe o cliente reclamando muito de um processo de atendimento que não está dando a satisfação para ele daquilo que ele precisa, a gente precisa revisitar esse processo e tentar fazer uma mudança para melhorar essa questão, né? Se é um feedback sobre o produto, né, que de repente é positivo ou negativo, é entender o que ele está trazendo para a gente, traduzir aquilo que ele está colocando na pesquisa ali e transmitir essa informação para o time de produto para que ele consiga trabalhar também nas novidades que vão ter de produto para atender aquela necessidade. Então, acho que o ponto principal da pesquisa é isso, assim, a gente tentar estimular ao máximo para que tenha uma taxa de resposta alta, que é mais dados e mais informações que a gente pode trabalhar e o que a gente faz depois com essas informações todas, né? Qual que é a taxa de percentual que você tem de retorno? Eu ia perguntar isso aí. Hoje ela varia muito de produtos distintos, né? Hoje eu trabalho com hotelaria além do food service, né? Mas assim, a gente tem uma taxa hoje que ela está girando em torno de 20%, 25% de taxa de resposta. A minha também está em torno disso também, entendeu? 20% a 25%. É bem acima de mercado, tá? Ela é bem acima do... mas eu queria que fosse uns 50%. Não, muita gente não responde. Muita gente não responde. Já quer desenrolar logo. Sim, com certeza. Já resolveu, já desliga o telefone, o calor não quer saber de pesquisa. da operação, muitas vezes ela... às vezes não permite, né? A operação está ali, ele responde, né? Quando foi mal atendido. Aí ele dá um grau ali. Quer dar um grau, exatamente. Quando foi tudo bem, ele geralmente dá o bypass ali e segue a vida, né? Segue a vida. É exatamente isso aí. Exatamente. A gente vive isso na pele todo dia. Exatamente. Né, então, se o cara para reclamar é bom, mas para elogiar às vezes nem tanto. Nem tanto. Criticar é mais fácil que elogiar, entendeu? E aí, Rafa, como é que é lá na CSN? Fala pra hoje a gente faz essa análise da satisfação
novamente aí com os gerentes de conta. Né? Então, basicamente, a gente é ativo nos clientes. Né? A primeira abordagem é saber se ele precisa de algo, se tem algo que deveria estar funcionando que não está. Entendi. Né? Quando tem, eventualmente, se a gente acaba errando, né? Existe algum problema ali com o atendimento, os clientes possuem esse contato com os gerentes de conta, acionam o gerente de conta, muitas vezes o próprio gerente de conta ali já resolve o problema, né? Depois passa essa orientação interna para a gente trabalhar, entender o que causou aquele problema e ser melhor numa próxima vez, né? Mas por pesquisa hoje não é uma ferramenta ainda que a gente tem implantado. Basicamente, a gente chegou a 1.100 clientes aí, tudo por indicação. Legal, né? Legal. 70% do que a gente implanta no mês é indicações. Entendi. Então, já é uma pesquisa também de satisfação indicação, com Exato. certeza, né? O cliente vem indicado é que alguém falou bem do teu sistema. Exato. E esse cliente já está chegando em você. Legal. Isso. Lá na Automação 2000 a gente tem a pesquisa de satisfação através do NPS. Inclusive, recomendo a todo revendedor que faça isso na sua revenda. Implemente um NPS para você poder medir a satisfação de atendimento do seu suporte, na verdade, como um todo, da implantação, do suporte, de tudo. Mas no caso do suporte, a gente tem lá 2 pesquisas de satisfação, que uma é por telefone e a outra é pelo próprio WhatsApp, como eu disse, que a gente atende, né? A por telefone, ao término do atendimento, a gente solicita ao cliente, né, aquela solicitação básica, né, pô, é muito importante a sua opinião para a gente e tal, você pode dar uma avaliação sobre o meu atendimento? Oh, sim, posso. Aí ele fala, vou passar agora. Aí ele vai ali no telefone, digita lá o número 1 e aí já cai uma gravação perguntando qual é a sua nota de 0 a 5 para o atendente. Então a gente está perguntando, né, como que o atendente, né, conseguiu ali estar se conectando ao cliente. Depois a gente põe lá, qual a nota de 0 a 5 a solução do seu problema? E se realmente houve uma solução ou não. E, por final, a terceira pergunta nossa é, gostaria que um representante comercial nosso entrasse em contato para te informar sobre as novas integrações? Algo assim, voltado um pouco para a área comercial, porque isso tem 2 coisas que são importantes, né? A primeira, né, eu acho que todo cliente, às vezes, eu como revendedor, ele se sente ali, não se sente, são tantas coisas novas que vão acontecendo dentro do próprio sistema, novas integrações, novos módulos, entendeu? Que a gente, às vezes, não passa para o cliente já está ali com 1 ano, 2, 3, 5 anos com a gente, tem muita coisa que ele não sabe. E nesse NPS, quando eu faço essa terceira pergunta, e que eu pergunto para ele, você quer que um representante comercial entre em contato para falar das novas integrações? O índice de interesse é grande. E aí o cara fala, eu quero, digite 1, sim. E aí quando ele digita sim, já vai lá para o pessoal do comercial, o pessoal do comercial falou, opa, 10 ligação, 3 quer representante comercial que liga. E a gente liga, marca um bate-papo e troca uma ideia para ele, mostrando o que tem de novo. Que o cara está lá. Isso indica que o cliente está utilizando o produto e está engajado em melhorar a usabilidade. Com certeza. E a gente está ali também, mostrando para ele, tipo, você foi bem atendido? O atendente atendeu bem? Sim. Resolveu o teu problema? Sim. Quer saber um pouquinho mais do que você tem hoje em mãos? Exato. Quer? Eu te falo, ele mete um sim lá. E isso a gente faz tanto para a parte do telefone, na hora que o atendente oferta para ele e ele digita o atendente para ele ouvir e dar as notas, como pelo WhatsApp também. Quando ele termina o WhatsApp, o atendente faz um comando lá no WhatsApp, a pesquisa aparece lá no WhatsApp com as mesmas perguntas e ele sinaliza ali de 0 a 5, dando a nota para o atendimento, para a solução do problema e ver se ele tem interesse em saber um pouquinho mais sobre isso aí. Algo a destacar um pouquinho mais sobre NPS e pesquisa de satisfação, Gabriel? A Cássio, tranquilo? Beleza? Beleza aí, Rafa? Tudo certo. Vamos para a nossa última aqui. A última aqui é legal, eu não sei se todos fazem isso, eu pelo menos lá na Automação 2000 eu faço isso e é bem legal, que é o quê? É valorizar, né, o atendente, o melhor atendente do mês, aquele cara que mais conseguiu atingir as metas de soluções, as metas de satisfação do cliente, né, e inclusive aqueles que conseguem trazer mais pesquisas, né? Porque acho que o cliente faz a pesquisa quando o poder de
de engajamento do atendente na solução do problema, convence o cara a fazer a pesquisa, né? Pô, o cara me ajudou, foi educado e tal, eu vou fazer a pesquisa, né? Ou seja, lá dentre os índices, para a gente poder ver quem é o melhor atendente do mês, é aquele que teve mais pesquisa, entendeu? Como é que é isso lá na TOTVS? Existe alguma coisa que você identifique o melhor, que você valorize o melhor, ou algo nesse sentido lá na TOTVS? Conta pra gente, Gabriel. Temos sim. A gente tem é um modelo de destaque do mês lá que a gente faz, que já roda já há muitos anos, acho que até 2013, 14 ali, acho que a gente já começava a rodar esse modelo, e a gente vem sempre revisitando ele ao longo do tempo, né, para estimular a manter o pessoal engajado e entenderem, né. Hoje, as métricas principais é a satisfação, né, o NPS, a aderência, que é a taxa de resposta, SLA, que é o tempo de atendimento, né, e a produtividade também, quando o analista tem uma produtividade alta de atendimento, né. Essas são as principais métricas que a gente avalia ali para essa premiação. Ela é voltada mais para um público de atendimento de 1N1 mesmo, o pessoal que está na linha de frente, que concorre para essa premiação, né? E aí tem o destaque, dá visibilidade. A gente está na TOTVS, né, uma empresa gigante, então isso dá visibilidade para a pessoa, né, ela é vista pelas lideranças ali da nossa estrutura. A gente faz um encontro trimestral para fazer o almoço com os destaques, né, tem toda já, né, um cronograma, né, tudo orquestrado já para que a gente consiga ter esses momentos de divulgação do destaque na frente de todo o time, e também de ter um momento ali de almoço para conseguir ter uma troca um pouco mais próxima com essas pessoas que estão na linha de frente, né? E além dessa, também a gente tem uma outra premiação lá que a gente faz, que a gente chama de case de sucesso, que são os atendimentos que fogem do padrão. Quando o analista ele fica um pouquinho mais depois do horário, ou ele pega um cliente ali que é um cliente detrator, que está insatisfeito com alguma coisa, ele faz uma postura, uma atitude diferenciada, visita um cliente, né, para tentar reverter algum problema que ele esteja passando, acontecendo. Então a gente tenta estimular, né, as ações que fogem do padrão também, né, para que a gente tenha as pessoas engajadas e preocupadas com o cliente, né? Acho que isso é muito importante. É legal, né? É muito legal, né, você poder estimular, premiar, valorizar, destacar, né, perante ao grupo, à equipe, né, criar internamente até uma concorrência saudável, né, que faça com que todos estejam ali brigando para se tornarem melhores, o destaque do mês. Como é que é isso lá na web, hoje nós temos, né, Eduardo, os mesmos critérios de anotações que nós temos do NPS, e aí a gente mensalmente intitula uma pessoa que foi o destaque do mês e premia, né, dá um mimo para aquele atendente. E indo de frente com o que você falou, a gente realmente tem visto que os atendentes que geralmente são mais premiados, ou seja, que têm uma característica melhor de atendimento, são aqueles que conseguem resolver as ocorrências e até mesmo ter uma empatia com o cliente de uma forma um pouco mais assim próxima, e é o que realmente tem o melhor conhecimento do sistema, ou que melhor assimilou a possibilidade de resolver o problema do cliente de forma mais rápida, porque ele já entendeu o problema e sabe resolver de forma um pouco mais eficaz a situação junto do cliente. Então o cliente realmente pontua ele, e ele realmente acaba tendo uma escala melhor de resultado no atendimento, entendeu? Sim. Então ele consegue ter ali ser um destaque, e ali é que o cara consegue realmente evoluir para ser premiado. E a gente realmente faz premiação para realmente gerar, né, uma concorrência internamente dentro do time, claro, senão fica concorrência todo mundo ali saudável, meio parado, exato, né? exato. Então a gente realmente tenta premiar uma pessoa, dar um destaque para uma pessoa, para que realmente os atendimentos, né, sejam direcionados de forma um pouco mais eficaz. Legal, bacana. E aí, Rafa, fala para nós como é que é lá na CSN. Bom, a gente faz a métrica como equipe, né? Então a gente tem uma meta ali como equipe, onde todos colaboram para a gente atingir um resultado, e basicamente cada um tem o seu resultado também a ser cumprido ali no dia a dia. O destaque é sempre necessário, né? A gente sempre poder destacar aquele analista que está desempenhando muito bem seu papel. E hoje, novamente, vou trazer a figura do gerente de contas. Todos os gerentes de contas são gerados internos hoje dentro da empresa. Então, esse destaque o faz chegar a gerente de conta, né? Então, esse destaque, a visão do que ele
produziu, do que ele teve de capacidade, faz com que ele chegue ali ao ser gerente de conta. Que legal, isso é bacana, né? Uma forma de você chegar mais diretamente para poder entender todo esse processo, né? Legal. Isso. Lá na Automação 2000, a gente todo mês fazemos isso, e o que é legal e que eu queria destacar, acho que talvez o Acácio comentou, a gente teve alguns meses o mesmo profissional sendo o destaque, né? Eu falei, caramba, o mesmo... Tem que mudar a rotina, né? O que está acontecendo que sempre é o mesmo, né? E o legal quando sempre é o mesmo é que você começa a tentar estudar por que ele é o mesmo, né? E por que os outros não são iguais a ele? Porque a gente faz uma análise ao término do mês e vê quem é o melhor e vê quem é o pior. E nessa reunião que a gente faz mensal no mês posterior, a gente destaca, obviamente, o melhor, mas a gente destaca também o pior. Mas o intuito do pior não é de forma crítica. O intuito do pior é de forma de estimular ele, a ele participar, a melhorar, ele participar dessa disputa saudável que tem, entendeu? Mas isso começou a acontecer, eu falei, pô, sempre o mesmo melhor? Por quê, né, meu? Vamos estudar, ver onde que ele se destaca mais. E sabe onde ele se destaca mais? Na pesquisa. E por quê? Porque é um cara bom, especialista, obviamente, que consegue resolver os problemas. Faz um lobby ali com o cliente e fala, me dá um pontinho aí, né? Bem por aí. Mas é um cara que é bom, especialista, que ele resolve, bate pronto o problema, entendeu? Que não demora muito. E, claro, a educação também é fundamental, está nisso, né? Mas a gente percebeu que um dos fatores para fazer para chegar ao destaque do mês é a quantidade de pesquisa de satisfação. E esse profissional tinha um nível grande de pesquisa de satisfação por conta que ele realmente conseguia satisfazer aquela demanda e aquela dor que o cliente tinha naquele momento. E, obviamente, a gente fazia esse destaque dentro de uma reunião mensal posterior dentro do Help Desk mesmo, onde a gente evidenciava os destaques, né? Comentava sobre os últimos que ficavam, né, no intuito de estimular eles a melhorarem, né, e depois, claro, né, aquela foto final, né, do melhor atendente, né, do melhor especialista e o melhor estagiário, junto comigo ali no meio do salão, batendo uma foto bacana, a gente imprime a foto, gruda lá dentro do Help Desk e todo dia esse destaque se vê ali na foto, né, destacado ali dentro do grupo, dentro de toda a equipe. Eu acho que isso para eles, pelo que a gente vê, é bem satisfatório, é bem legal, entendeu? Que dentro do sistema, também um comentário rápido aí, dentro do sistema, do ecossistema do suporte, né, existem aqueles mais espertos e aqueles mais malandrões, né? Então, o cara quando pega uma demanda que ele vê que vai demorar muito tempo e aquilo pode ser complicado para ele, dá uma escorregada no negócio, tenta passar para alguma outra pessoa e acaba ficando com os atendimentos mais filezinhos. Verdade, assim. Verdade. Então, isso também precisa ser avaliado e balizado dentro do suporte, justamente para que você não priorize, né, demandas mais facilitadas para um técnico do que para outro, né? Então, isso realmente, o pessoal às vezes se estressa bastante por causa disso, já ocorre, né, esse tipo de concorrência interna mesmo, justamente para priorizar, né? Pô, só o cara que é sorteado, mas por que será? Será que usa alguma estratégia? Então, isso é realmente você ter essa visão de ter uma foto do suporte para ver se realmente não está tendo esse tipo de, vamos dizer, enrosco dentro do ambiente ali, né? Mas o legal é que a gente compartilha, como você está falando, a gente compartilha essa pontuação, essas notas com todos, né, nessa reunião e destacando cada um desses itens também, né, o que cada um foi melhor, até para poder todos enxergarem, né, por que ele foi melhor, né, por que ele se destacou, né. Pessoal, estamos chegando no fim, tá? Mas antes de terminar, eu quero perguntar aqui para vocês, dentro do tema que nós falamos aqui, né, o que a última mensagem, revendedor, agora estamos chegando no fim, vamos botar o pessoal aqui para passar uma dica para vocês. Ou seja, o Gabriel, qual dica, o que você recomendaria ao revendedor de todo o Brasil, ao revendedor que nos assiste, o que você indicaria? Falava assim, revendedor, segue nessa linha, faz aqui, o que você acha que é o melhor, que é o principal, fundamental para o revendedor adotar dentro do suporte dele para ele obter mais sucesso e qualidade no atendimento? Fala pra gente. Boa. Assim, a gente falou sobre temas bem importantes aqui com hoje. Com certeza, né? Então, assim, bastante. Seguiu essa listinha aí, com certeza a gente vai conseguir, né, compartilhar bastante
questões boas com os revendedores. Mas acho que o ponto principal é acho que a proximidade com o cliente, né? Você estar próximo dele, entender a necessidade dele desde o momento da venda, né? da implantação, do suporte, né? Então, você estando próximo dele, entendendo as necessidades, aquilo que ele precisa resolver na ponta, e você está pronto para atendê-lo, acho que é o ponto principal assim de partida, né? E a partir daí estruturando processos, né? Pensando em métricas e formas de você conseguir aplicar formas de avaliar e entender que aquilo que você está fazendo está com qualidade, aí a consequência de fato é o crescimento, né? E ter mais oportunidades. Bacana, bacana. E aí, Acácio, qual é o recado? Eu vejo que o representante ou o canal ele tem que conhecer muito bem o produto no qual ele está vendendo, porque se ele não tiver domínio ou conhecimento da ferramenta que ele tem na mão, do potencial que a ferramenta apresenta para ele ou tem para ele, ele não consegue realmente disseminar isso ou fazer a distribuição ou a escalabilidade de venda que ele deseja. Então ele tem que realmente conhecer o produto, Perfeito. ter o conhecimento técnico e comercial daquele produto, saber valor, funcionalidades, tudo mais, para que ele consiga realmente fazer uma implantação bem feita, não deixe o cliente na dúvida, para que realmente o suporte dele seja o menos utilizado possível futuramente. Que legal, é bem por aí mesmo, implantação bem feita e principalmente entender e estudar muito bem o produto, aquilo que você oferece, aquilo que você Exatamente. vende, que você se tornando especialista, obviamente a implantação é mais fácil, o suporte é mais fácil, Total. tudo é mais fácil e, claro, a satisfação do cliente é o mais importante nisso tudo, né? E aí, Rafa, fala aí, qual é o teu recado aí pro revendedor aí do Brasil aí? Cara, eu acho que o principal aí é ouvir o cliente, né? É a gente, de fato, ouvir este cliente, porque muitas das vezes a gente pode achar, o cliente não sabe o que quer. Na realidade, ele sabe exatamente o que ele precisa, ele sabe exatamente o que ele quer, e aqui do nosso lado, a gente mostrar para ele como fazer aquilo. Entra no que o Acácio falou, né? De ter domínio do seu produto, né? Ter domínio das funcionalidades como solução, né? E não fazer uma venda por ser uma venda. Importante afiar o machado, né? Então, tá sempre fazendo a reciclagem, tá sempre ali se capacitando, né? Tanto para mercado, tanto para o produto. E aí o principal mesmo é, acho que ouvir o cliente, né? Legal. Escutar este cliente aí com atenção. Legal, bacana, bacana. Eu vou fazer das minhas palavras as palavras de vocês, né, meu? Vocês já falaram tudo, né? Mas com certeza, né? Se especializar no produto é fundamental, entendeu? Escutar o cliente é fundamental. E andar de mão dadas com o cliente, ou seja, hoje você não tem mais que esperar o cliente ligar. Hoje a gente faz o NPS ligando para o cliente, independente. O NPS, pessoal, o NPS não é só feito na hora do término da solução do problema. O NPS pode ser feito em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer horário, de você ligar para o cliente e perguntar para ele: você está satisfeito com o produto que você usa? Você tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Entendeu? Isso a gente já faz também, né? Ou seja, é buscar o problema no cliente. Né? Inclusive a pesquisa de satisfação é o que você pode utilizar como ferramenta para direcionar, né, a tua empresa, se está indo para o caminho certo, se está indo para o caminho errado. Perfeito. E é ali que você realmente faz o ajuste fino, tanto na evolução do atendimento da tua empresa, quanto realmente no atendimento comercial. O NPS ele tem dois modelos, né? É o transacional e o relacional. Perfeito. O transacional é esse que é o do contato. Então ele te acionou, fez o contato contigo, você pega o feedback. O relacional é que você vai fazer e que é muito importante. Sem nenhum gatilho, né? Eu vou fazer o contato, eu vou entender se aquele cliente de fato está satisfeito, se ele tem alguma dificuldade. Você sabe, né, que no relacional você consegue detectar problemas que você não está sabendo. Exato. E quando você detecta esse problema antecipadamente, você consegue o quê? Tentar resolvê-lo. E não esperar o cliente, depois de um tempo, ele manda um e-mail dizendo para você: estou cancelando o contrato com você, e você não conseguiu saber que problema que ele tinha, porque ele não ligou para falar para você que tinha um problema. Geralmente o problema pode ser atendimento, suporte, pode ser até valor daquilo que ele paga mensal nessa solução. O próprio produto que não está atendendo ele. Ou talvez quando que você ele sabe tarde demais. Né? Ou ele mesmo não sabe tudo aquilo que você oferece. Por isso que é importante também você ligar através do NPS também, perguntar: vamos marcar uma reunião para eu te poder mostrar tudo aquilo que a gente tem, a nossa nova linha de produtos, ou o que o sistema mais oferece, entendeu? Mas é isso aí. Algo mais a destacar, galera? Acho que
Caramba, eu só tenho aqui a agradecer essa tropa de elite aqui, né? Gabriel da TOTOS, a Cássio da Web Automação, o Rafa da CSN, realmente uma tropa de elite aqui que está nos ajudando aqui a fazer esse novo episódio do Revendas em Foco, que é o primeiro desse ano, de muitos ainda que a gente vai fazer. Então você, revendedor, fica antenado aqui na FRAC, que a gente tem muita coisa bacana para passar para vocês, e vou dar um aplauso aqui para essa galera aqui, meu. É isso aí. É isso aí. Galera, obrigado pela audiência aí. Aproveitem esse podcast e que novos virão com pessoas realmente que fazem causar dentro do nosso segmento da automação comercial, e principalmente você, revendedor de todo o Brasil. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.